Caro espectador, bem-vindo a este vídeo onde mergulharemos em um tema crucial que permeia nossa vida diária: o lado negro da gentileza e a importância de estabelecer limites para preservar a autoestima. Ao longo dos séculos, diversas filosofias e escolas de pensamento têm oferecido insights valiosos sobre como navegar pelas complexidades das relações humanas e encontrar um equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. Neste contexto, o estoicismo, uma antiga filosofia greco-romana, emerge como uma fonte rica de sabedoria, oferecendo orientações práticas para enfrentar os desafios emocionais e éticos que encontramos em nossa jornada. O estoicismo, cujas raízes remontam à Grécia Antiga e floresceram durante o Império Romano, propõe uma abordagem única para a vida, centrada na busca da virtude, do autocontrole e da serenidade interior. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com a razão e a virtude era o caminho para uma vida plena e significativa, independentemente das circunstâncias externas. E é dentro desse contexto filosófico que exploraremos como a gentileza excessiva, quando desprovida de limites saudáveis, pode se tornar uma armadilha para nossa própria saúde mental e emocional. Hoje, em um mundo cada vez mais interconectado e exigente, onde a pressão para ser constantemente prestativo e generoso pode ser avassaladora, é essencial entender os limites da gentileza e como ela pode afetar nossa autoestima e bem-estar. Ao longo deste vídeo, vamos analisar de perto as lições do estoicismo sobre o equilíbrio emocional, a importância de estabelecer limites e a valorização da autoestima como base para relacionamentos saudáveis e significativos. Portanto, convido você a embarcar nesta jornada conosco enquanto exploramos as nuances da gentileza, os perigos da falta de limites e as lições valiosas que o estoicismo tem a oferecer. Juntos, vamos aprender como podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis, cuidar de nós mesmos e encontrar um equilíbrio entre ser gentil com os outros e preservar nossa própria integridade emocional. Então, prepare-se para uma exploração profunda e enriquecedora sobre o lado negro da gentileza e as estratégias para cultivar uma autoestima forte e resiliente. O ideal estoico de viver pela razão e virtude. No cerne do estoicismo, reside o ideal de viver uma vida governada pela razão e pela virtude. Essa antiga filosofia, que teve seu auge durante o período helenístico e romano, propõe um caminho para a realização pessoal e a felicidade duradoura, através da busca pela excelência moral e emocional. Para os estoicos, a razão é o farol que guia todas as nossas ações e decisões. Ao cultivar a capacidade de raciocinar de forma clara e objetiva, somos capazes de discernir o que está sob nosso controle e o que não está, permitindo-nos agir de forma sábia diante das circunstâncias da vida. Essa compreensão fundamental nos liberta das amarras do medo, da ansiedade e da preocupação com o que está além de nosso domínio, permitindo-nos concentrar nossos esforços naquilo que realmente importa, nossa própria conduta e caráter. Além da razão, os estoicos valorizavam a virtude como o alicerce de uma vida bem vivida. Para eles, a virtude não era apenas uma questão de comportamento externo, mas também uma disposição interna de agir de acordo com os mais altos ideais morais. As virtudes estoicas, como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria, eram vistas como qualidades essenciais a serem cultivadas em busca da excelência moral. Viver pela razão e pela virtude não significa necessariamente evitar emoções ou desconsiderar os aspectos emocionais da existência. Pelo contrário, os estoicos reconheciam a importância das emoções, mas defendiam a necessidade de cultivar uma relação saudável com elas. Em vez de serem dominados por emoções como a raiva, o medo ou a tristeza, os estoicos buscavam compreendê-las, aceitá-las e aprender a controlá-las por meio da razão. Assim, o ideal estoico de viver pela razão e virtude não é apenas uma abstração filosófica, mas sim um guia prático para a vida diária. Ao adotar essa perspectiva, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias ações e escolhas a fim de nos tornarmos pessoas melhores e mais virtuosas. É um chamado para viver com integridade, honra e sabedoria,
independentemente das circunstâncias externas que possamos enfrentar. Portanto, ao abraçarmos o ideal estoico de viver pela razão e virtude, nos comprometemos não apenas com nosso próprio crescimento pessoal, mas também com o bem-estar e a harmonia da comunidade humana como um todo. É uma jornada que nos desafia a buscar o melhor de nós mesmos, a cada dia, e a encontrar significado e propósito em nossas vidas através da prática constante da virtude. O perigo do sacrifício excessivo em nome da gentileza. A gentileza é uma qualidade admirável, que reflete a generosidade, empatia e consideração pelos outros. No entanto, quando levada ao extremo, pode se transformar em um perigoso hábito de sacrificar demais a própria saúde mental, emocional e até física em nome do cuidado com os outros. O sacrifício excessivo em nome da gentileza muitas vezes surge da crença errônea de que devemos estar sempre disponíveis para ajudar, apoiar e atender às necessidades dos outros, independentemente do custo pessoal. Essa mentalidade deixa pouco espaço para a autopreservação e pode levar a uma exaustão emocional e física, além de prejudicar a autoestima e o bem-estar geral. Os estoicos, com sua visão equilibrada da vida, nos alertam sobre os perigos desse tipo de sacrifício excessivo. Eles reconhecem a importância de cuidar dos outros e praticar a generosidade, mas também enfatizam a necessidade de estabelecer limites saudáveis e preservar o próprio bem-estar. Quando nos sacrificamos excessivamente em nome da gentileza, corremos o risco de nos esgotar emocionalmente, perder nossa identidade e até mesmo minar nossa capacidade de ajudar verdadeiramente os outros. Ao ignorarmos nossas próprias necessidades e limites, podemos acabar prejudicando a nós mesmos e aos relacionamentos que valorizamos. Além disso, o sacrifício excessivo em nome da gentileza muitas vezes não é reconhecido ou valorizado pelos outros, o que pode levar a sentimentos de ressentimento, frustração e desamparo. Afinal, quando nos esgotamos constantemente para atender às demandas dos outros, é natural esperar um certo nível de gratidão e reciprocidade, que nem sempre é garantido. Portanto, é essencial encontrar um equilíbrio saudável entre ser gentil com os outros e cuidar de si mesmo. Isso significa aprender a dizer não quando necessário, estabelecer limites claros e respeitar nossas próprias necessidades e limitações. Ao fazer isso, não apenas preservamos nossa própria saúde e bem-estar, mas também fortalecemos nossos relacionamentos e nos tornamos mais capazes de oferecer apoio verdadeiro e significativo aos outros. Em suma, o sacrifício excessivo em nome da gentileza pode ser uma armadilha perigosa que mina nossa saúde e felicidade. Ao reconhecermos os limites da nossa capacidade de ajudar e aprender a cuidar de nós mesmos, podemos nos tornar pessoas mais equilibradas, resilientes e capazes de fazer uma diferença positiva no mundo ao nosso redor. Marco Aurélio e a disciplina nos relacionamentos. Marco Aurélio, um dos mais proeminentes líderes do estoicismo, deixou um legado de sabedoria que ecoa através dos séculos. Sua obra As Meditações não apenas oferece insights profundos sobre a natureza da vida e da virtude, mas também nos presenteia com valiosas reflexões sobre como cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Para Marco Aurélio, a disciplina nos relacionamentos era uma extensão natural de seu compromisso com os princípios estoicos. Ele via os relacionamentos como oportunidades para exercitar a virtude e a autodisciplina, buscando sempre agir com integridade, respeito e compaixão. A disciplina nos relacionamentos para Marco Aurélio não se limitava apenas ao comportamento externo, mas envolvia também uma profunda autorreflexão e autocontrole. Ele entendia que para cultivar relacionamentos autênticos e harmoniosos, era necessário primeiro cultivar a virtude dentro de si mesmo. Assim, Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira disciplina nos relacionamentos começa com a autoconsciência e a autotransformação.
Devemos examinar nossos próprios padrões de pensamento e comportamento, identificar áreas de melhoria e dedicar-nos diligentemente ao cultivo das virtudes que fortalecem os laços humanos. Além disso, Marco Aurélio nos lembra da importância da moderação e do equilíbrio nos relacionamentos. Ele entendia que o excesso de apego emocional ou dependência poderia minar nossa própria autonomia e felicidade, enquanto o desapego excessivo poderia levar à alienação e ao isolamento. Portanto, a disciplina nos relacionamentos para Marco Aurélio significa encontrar o equilíbrio entre ser generoso e amoroso, sem perder de vista nossas próprias necessidades e limitações. Significa estabelecer limites saudáveis, comunicar-se de forma clara e respeitosa e cultivar uma atitude de compreensão e empatia em relação aos outros. Em resumo, Marco Aurélio nos ensina que a disciplina nos relacionamentos é essencial para uma vida plena e virtuosa. Ao praticarmos a autodisciplina e o autocontrole, podemos construir relacionamentos mais autênticos, significativos e gratificantes, que nos ajudam a crescer e a florescer como seres humanos. O impacto da benevolência. Exagerada na autoestima. A benevolência é uma qualidade admirável que reflete a generosidade, empatia e preocupação com o bem-estar dos outros. No entanto, quando essa benevolência é levada ao extremo, pode ter um impacto significativo na autoestima e no bem-estar emocional de uma pessoa. Quando nos sacrificamos excessivamente em nome da gentileza e da generosidade, corremos o risco de negligenciar nossas próprias necessidades e limites. Isso pode levar a uma diminuição da autoestima, pois a pessoa pode começar a se sentir desvalorizada, ignorada ou mesmo explorada pelos outros. Além disso, a benevolência exagerada pode criar um ciclo vicioso de dependência emocional, onde a pessoa se sente obrigada a ajudar constantemente os outros para se sentir valorizada ou amada. Isso pode levar a uma sensação de esgotamento emocional e físico, bem como a sentimentos de ressentimento e frustração. É importante reconhecer que ser gentil e prestativo não deve significar sacrificar constantemente o próprio bem-estar. Ao contrário, é fundamental estabelecer limites saudáveis e aprender a dizer não quando necessário, a fim de preservar nossa autoestima e saúde mental. Os estoicos, com sua ênfase na autodisciplina e no autocontrole, oferecem insights valiosos sobre como encontrar esse equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. Eles nos lembram que a verdadeira virtude vem de agir com sabedoria e integridade, não de sacrificar nossas próprias necessidades em prol dos outros. Portanto, ao refletirmos sobre o impacto da benevolência exagerada em nossa autoestima, é importante cultivar uma abordagem equilibrada para ajudar os outros. Devemos aprender a valorizar e respeitar a nós mesmos, reconhecendo nossos próprios limites e necessidades, ao mesmo tempo em que nos esforçamos para ser gentis, compassivos e generosos com os outros. Em última análise, ao encontrarmos esse equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de nós mesmos, podemos cultivar uma autoestima saudável e uma sensação de realização e felicidade duradouras. A importância de estabelecer limites nos relacionamentos. Os relacionamentos desempenham um papel fundamental em nossas vidas, fornecendo apoio emocional, conexão social e um senso de pertencimento. No entanto, para que esses relacionamentos sejam saudáveis e gratificantes, é essencial estabelecer limites claros e respeitar as próprias necessidades e limitações, assim como as dos outros. Estabelecer limites nos relacionamentos é uma forma de definir as fronteiras do que é aceitável e não aceitável em termos de comportamento, comunicação e interação. Isso pode incluir estabelecer limites em relação ao tempo, espaço pessoal, recursos emocionais e expectativas. Um dos principais benefícios de estabelecer limites nos relacionamentos é que isso ajuda a promover um senso saudável de autoestima e autorrespeito. Quando sabemos o que é aceitável para nós e comunicamos isso de forma clara a outros, estamos afirmando nosso próprio valor e dignidade. Isso nos protege contra o abuso, a manipulação e o ressentimento, promovendo uma maior harmonia e equilíbrio nos relacionamentos. Além disso, estabelecer limites nos relacionamentos promove um senso de autonomia e independência.
Ao definir nossos próprios limites, estamos assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade e bem-estar, em vez de depender exclusivamente dos outros para satisfazer nossas necessidades emocionais e psicológicas. Isso nos permite cultivar relacionamentos mais igualitários e satisfatórios, baseados no respeito mútuo e na cooperação. Outro benefício importante de estabelecer limites nos relacionamentos é que isso nos ajuda a manter uma sensação saudável de equilíbrio e controle sobre nossas vidas. Quando permitimos que os outros ultrapassem nossos limites ou nos manipulem para fazer coisas que não queremos, perdemos nosso senso de autonomia e agência. Estabelecer limites nos ajuda a manter o controle sobre nossas próprias escolhas e decisões, permitindo-nos viver de acordo com nossos valores e prioridades. No entanto, é importante notar que estabelecer limites nos relacionamentos não significa ser egoísta ou insensível às necessidades dos outros. Pelo contrário, é uma forma de promover relacionamentos mais saudáveis e significativos, baseados no respeito mútuo e na compreensão. Ao estabelecer limites de forma respeitosa e assertiva, podemos promover uma comunicação aberta e honesta, construir confiança e fortalecer os vínculos emocionais com os outros. Em suma, estabelecer limites nos relacionamentos é essencial para promover uma autoestima saudável, autonomia e equilíbrio emocional. Ao definir nossos próprios limites e respeitar os limites dos outros, podemos cultivar relacionamentos mais satisfatórios e gratificantes, que nos apoiam e nos enriquecem em todas as áreas de nossas vidas. Valorização do próprio caráter e personalidade. Valorizar o próprio caráter e personalidade é um aspecto fundamental do desenvolvimento pessoal e do bem-estar emocional. Envolve reconhecer e apreciar as características únicas que nos tornam quem somos, bem como cultivar uma profunda autoaceitação e autoestima. Quando valorizamos nosso próprio caráter e personalidade, estamos reconhecendo a singularidade de nossas qualidades, habilidades, virtudes e até mesmo nossas imperfeições. Isso significa aceitar nossas falhas e limitações, ao mesmo tempo em que reconhecemos e celebramos nossas forças e realizações. Uma das razões pelas quais é tão importante valorizar o próprio caráter e personalidade é porque isso contribui para uma maior autoconfiança e autoestima. Quando nos sentimos bem com quem somos, somos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com resiliência e determinação. A autovalorização nos fortalece emocionalmente e nos ajuda a desenvolver uma atitude positiva em relação a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Além disso, valorizar o próprio caráter e personalidade é essencial para construir relacionamentos saudáveis e significativos com os outros. Quando nos sentimos seguros em nossa própria pele, somos mais capazes de estabelecer conexões autênticas com os outros, baseadas no respeito mútuo, na confiança e na empatia. Isso nos permite compartilhar quem realmente somos com os outros, sem medo de julgamento ou rejeição. Valorizar o próprio caráter e personalidade também nos ajuda a definir nossos próprios padrões de sucesso e felicidade. Em vez de nos compararmos constantemente com os outros ou tentarmos nos encaixar em padrões externos de realização, aprendemos a valorizar o que é verdadeiramente importante para nós e a seguir nosso próprio caminho na vida. No entanto, é importante notar que valorizar o próprio caráter e personalidade não significa ser egoísta ou arrogante. Pelo contrário, envolve reconhecer e apreciar o valor intrínseco de cada indivíduo, incluindo o próprio, e cultivar uma atitude de humildade, gratidão e compaixão em relação aos outros. Em resumo, a valorização do próprio caráter e personalidade é essencial para promover o bem-estar emocional, fortalecer relacionamentos significativos e cultivar uma vida de propósito e realização. Ao reconhecer e celebrar quem somos, somos capazes de viver com autenticidade, integridade e plenitude, criando um impacto positivo não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. A importância de aprender a dizer não. Dizer não é uma habilidade crucial que muitas vezes subestimamos. Muitas vezes, sentimos uma pressão social ou interna para sempre dizer sim às demandas dos outros, mesmo quando isso vai contra nossos próprios desejos, limites
e necessidades. No entanto, aprender a dizer não é essencial para o nosso bem-estar emocional, mental e físico. Uma das razões pelas quais aprender a dizer não é tão importante é porque isso nos ajuda a estabelecer limites saudáveis em nossas vidas. Quando aceitamos constantemente tudo o que nos é pedido, corremos o risco de sobrecarregar nossas agendas, esgotar nossos recursos emocionais e comprometer nosso próprio tempo e energia. Dizer não nos permite proteger nosso tempo e energia para as coisas que realmente importam e que são prioritárias para nós. Além disso, aprender a dizer não é fundamental para cultivar autoestima e autorrespeito. Quando nos comprometemos constantemente com coisas que não queremos ou não podemos fazer, estamos enviando uma mensagem para nós mesmos de que nossas próprias necessidades e desejos não são importantes. Isso pode minar nossa autoestima e nos deixar sentindo-nos insatisfeitos e desvalorizados. Dizer não também nos ajuda a manter relacionamentos saudáveis e equilibrados com os outros. Ao estabelecer limites claros e respeitar nossos próprios limites, estamos promovendo uma comunicação aberta e honesta com os outros. Isso nos permite construir relacionamentos mais autênticos, baseados no respeito mútuo e na compreensão, e nos protege contra a exploração, manipulação e ressentimento. No entanto, aprender a dizer não pode ser desafiador, especialmente para aqueles que têm dificuldade em lidar com conflitos ou em dizer não por medo de desapontar os outros. No entanto, é importante lembrar que dizer não significa ser egoísta ou insensível às necessidades dos outros. Pelo contrário, significa reconhecer e respeitar nossos próprios limites e necessidades, enquanto também mostramos consideração e empatia pelos outros. Existem maneiras de aprender a dizer não de forma assertiva e respeitosa. Isso inclui praticar a comunicação clara e direta, expressar nossos limites de forma calma e firme, e aprender a priorizar nossas próprias necessidades e objetivos. Ao praticarmos a arte de dizer não, podemos cultivar uma maior autoconfiança, autoestima e bem-estar em nossas vidas e construir relacionamentos mais saudáveis e gratificantes com os outros. Portanto, aprender a dizer não é uma habilidade valiosa que todos podemos desenvolver para promover uma vida mais equilibrada, satisfatória e significativa. Equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Encontrar o equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo é um desafio constante na vida. Por um lado, somos ensinados desde cedo sobre a importância da generosidade, compaixão e serviço aos outros. Por outro lado, também sabemos que é fundamental cuidar de nossa própria saúde, bem-estar e felicidade. Portanto, encontrar o meio-termo entre essas duas necessidades pode ser crucial para uma vida equilibrada e gratificante. Ajudar os outros é uma parte essencial da experiência humana. Sentimos uma profunda satisfação e realização quando fazemos a diferença na vida de alguém, seja através de um gesto pequeno de bondade ou de um compromisso mais significativo com o serviço comunitário. Além disso, ajudar os outros fortalece os laços sociais, promove a empatia e contribui para a construção de uma sociedade mais solidária e compassiva. No entanto, é importante reconhecer que ajudar os outros não deve vir às custas de nossa própria saúde e bem-estar. Quando nos sacrificamos excessivamente pelos outros, corremos o risco de esgotar nossos próprios recursos emocionais, físicos e mentais. Isso pode levar à exaustão, burnout e até mesmo ressentimento em relação aos e outros. Cuidar de si mesmo, por outro lado, envolve priorizar nossas próprias necessidades, limites e autocuidado. Isso inclui dedicar tempo para descansar, relaxar, praticar atividades que nos trazem alegria e buscar apoio quando necessário. Cuidar de si mesmo não é egoísta, é essencial para nossa saúde e felicidade a longo prazo. Portanto, encontrar o equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo envolve aprender a estabelecer limites saudáveis e fazer escolhas conscientes sobre como investimos nosso tempo, energia e recursos. Isso pode significar dizer não a certos pedidos ou compromissos quando estamos sobrecarregados, reservar tempo regularmente para atividades de autocuidado e aprender a pedir ajuda quando necessário. Uma abordagem equilibrada para ajudar os outros e cuidar de si mesmo
também envolve cultivar uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Reconhecer que cuidar de si mesmo não nos impede de ajudar os outros, mas, pelo contrário, nos capacita a fazê-lo de maneira mais eficaz e sustentável. Quando estamos emocionalmente equilibrados e energizados, podemos oferecer um apoio mais significativo e autêntico aos outros. Em suma, encontrar o equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo é essencial para uma vida plena e significativa. Ao priorizarmos tanto o serviço aos outros quanto o autocuidado, podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis, promover um senso de propósito e significado e criar uma vida que seja verdadeiramente gratificante e satisfatória. Lições do estoicismo para viver em equilíbrio. O estoicismo, uma antiga filosofia que floresceu na Grécia e em Roma, oferece valiosas lições sobre como viver em equilíbrio em um mundo cheio de desafios e incertezas. Fundamentada na ideia de viver de acordo com a razão e a virtude, essa escola de pensamento nos fornece orientações práticas para enfrentar as dificuldades da vida com serenidade, resiliência e sabedoria. Uma das principais lições do estoicismo para viver em equilíbrio é a importância de aceitar as coisas que não podemos controlar. Os estoicos nos ensinam a focar nossos esforços e energia naquilo que está sob nosso controle, nossas próprias ações, pensamentos e atitudes, e a deixar de lado preocupações excessivas sobre eventos externos que estão além de nosso domínio. Essa abordagem nos ajuda a cultivar uma maior sensação de paz interior e a evitar o estresse e a ansiedade causados pela tentativa de controlar o incontrolável. Além disso, o estoicismo nos lembra da importância de cultivar a virtude e a moralidade em nossas vidas. Ao viver de acordo com princípios éticos sólidos, como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria, podemos desenvolver uma base sólida para tomar decisões e agir de forma consistente com nossos valores mais profundos. Isso nos ajuda a viver uma vida autêntica e significativa, em harmonia com nossos próprios ideais e convicções. Outra lição fundamental do estoicismo para viver em equilíbrio é a prática da gratidão e do contentamento. Os estoicos nos incentivam a cultivar uma atitude de apreciação pelas coisas simples e essenciais da vida, reconhecendo os inúmeros presentes e bênçãos que temos ao nosso redor. Ao desenvolver uma mentalidade de gratidão, somos capazes de encontrar alegria e satisfação mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, ajudando-nos a manter uma perspectiva positiva e equilibrada. Além disso, o estoicismo enfatiza a importância de enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Em vez de evitar dificuldades ou se render ao desespero, os estoicos nos encorajam a abraçar os obstáculos como oportunidades de crescimento e aprendizado. Ao desenvolver uma mentalidade de resiliência e adaptabilidade, somos capazes de superar adversidades com dignidade e fortaleza, encontrando força em nossa própria capacidade de enfrentar desafios. Por fim, o estoicismo nos lembra da importância de viver o momento presente e aproveitar cada momento da vida. Ao cultivar uma consciência plena do aqui e agora, somos capazes de experimentar uma sensação mais profunda de conexão com o mundo ao nosso redor e com nós mesmos. Isso nos ajuda a viver com mais autenticidade e significado, valorizando cada experiência como uma oportunidade única de crescimento e realização. Em resumo, as lições do estoicismo oferecem um guia valioso para viver em equilíbrio em um mundo complexo e desafiador. Ao praticar os princípios fundamentais dessa filosofia antiga, aceitação, virtude, gratidão, coragem e consciência plena, podemos cultivar uma vida de serenidade, propósito e harmonia, encontrando equilíbrio e contentamento em meio às vicissitudes da vida. Em conclusão, as lições do estoicismo oferecem um farol de sabedoria em meio às tempestades da vida moderna. Ao aprender a aceitar o que não podemos controlar, cultivar virtudes sólidas, praticar a gratidão, enfrentar desafios com coragem e viver plenamente o presente, podemos encontrar o equilíbrio tão almejado em nossas vidas. O estoicismo nos lembra da importância de manter uma perspectiva clara e equilibrada, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Nos encoraja a agir com integridade, a viver com propósito e a encontrar contentamento nas pequenas coisas da vida. Ao seguir esses princípios atemporais,
podemos nos tornar arquitetos de nossa própria felicidade e construir uma vida de significado, serenidade e realização. Portanto, que possamos incorporar essas valiosas lições em nossas vidas cotidianas, buscando sempre o equilíbrio entre cuidar dos outros e de nós mesmos, entre aceitar o que não podemos mudar e agir com coragem diante do que podemos influenciar. Que possamos viver com gratidão, coragem e consciência plena, encontrando equilíbrio e contentamento em cada passo do caminho. Que as lições do estoicismo nos inspirem a viver com autenticidade, resiliência e compaixão, guiando-nos através dos altos e baixos da vida com sabedoria e serenidade. E que, ao fazê-lo, possamos criar uma vida de harmonia, propósito e significado, construindo um legado duradouro de paz e realização para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Que possamos seguir adiante com esses ensinamentos em mente, transformando não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor, um passo de cada vez.